del favor de Dios. Tiempo para reír, para soñar, para saltar de alegría. Yeah. Ok? Amém? Então, abrimos nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, versículos 13 al 21. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al versículo 21. Sim, lo tenemos em pantalla. Disse assim, queria que prestaras atenção. Quando Jesus recebeu a notícia, se retirou ele solo em uma barca a um lugar solitário. As multitudes se enteraram e lo seguiram a pé, desde os poblados. Quando Jesus desembarcou e viu a tanta gente, tuvo compaixão de eles. Repitam comigo, tuvo compaixão de eles. E disse, e sanou a los que estavam enfermos. Al atardecer, se lhe acercaram seus discípulos e lhe disseram, este é um lugar apartado, e já se hace tarde. Despide a la gente, para que vayan a los pueblos e se comprem algo de comer. Não tem que irse, contestou Jesus. Dê-lhes ustedes mesmo de comer. Eles responderam, não temos aqui mais que 5 panes e 2 pescados. Tragam-me-lo acá, les dijo Jesus. E mandou a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomou os 5 panes e os 2 pescados, e mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfeitos. Repita comigo, todos comieron hasta quedar satisfeitos. E disse, e os discípulos recorreram 12 canastas llenas de pedaços que sobraram. Os que comeram foram uns 5.000 hombres, sem contar a las mujeres e a los niños. Amém? Repita comigo, rumbo a lo sobrenatural. Repitam forte, rumbo a lo sobrenatural. Repita comigo, el Senhor me está levando a experimentar su sobrenatural. Aleluia. Queria dizer-lhes o seguinte. Aqui comigo, por favor, todos. Este é o único milagro em los evangelhos que aparecem em los 4 evangelhos. É o único milagro em los evangelhos que aparece em los 4. Les doy los textos para que podáis apuntar se queréis. Mateus capítulo 14, 13 a 21, que é o que estamos leyendo. Marcos 6, 30 al 44. Lucas 9, 10 al 17. E Juan 6, 1 al 15. É muito interessante. Porque Jesus hizo uma infinidade de milagros que estão registrados em los evangelhos. Pero este milagro especificamente aparece em los 4 evangelhos. Então, eu queria que tu pensaras comigo que Deus, quando há algo muito importante que Ele quer continuar haciendo, há ênfase mais grande. Por isso, eu te estou dizendo que Deus te está abrindo caminho. Repita comigo, Deus me está
abrindo um caminho. Quizás alguns de vosotros estéis aqui pensando o seguinte: pero como me está abrindo o caminho? Como me está abrindo um caminho? O pastor não sabe a batalha que estou enfrentando. O pastor não sabe as pruebas que estou enfrentando. O pastor não sabe a situação em que estou vivendo, pero eu estou aqui para dizer-te que Deus te está abrindo um caminho, e é um caminho novo para que tu trilhes por donde nunca havias trilhado, chegue donde nunca havias chegado hasta agora. Tu necessitas crer. Deus estava abrindo um caminho a José. E José foi corrido por los hermanos e tirado em el poço. Desde el poço, depois de sacado, foi enviado à casa de Potifar para trabalhar como escravo. Pero Deus estava abrindo um caminho para José. Desde a casa de Potifar, foi levado à cárcel. Parecia que todo estava acabado. Pero Deus estava abrindo um caminho para José, para levar-lhe donde ele havia dito que ele ia levar. Por isso estou dizendo, Deus te está abrindo uma porta. Deus te está abrindo um caminho. Deus está fazendo este caminho. Ele hace caminho em el meio del deserto. Ele abre as águas de la mar. Ele derruba muros. Ele pode fazer tudo e muito mais de lo que tu podes pedir ou pensar. Deus te está abrindo um caminho. Deus estava abrindo um caminho para Davi. Deus disse a Samuel: ve a casa de Isaí, e allí tu unges como rei de Israel a um de seus filhos. Deus não disse qual. E Samuel llenó el cuerno de aceite e foi. E a reunião estava muito boa. E para alguns que se alegram, havia comida. Muita comida. O profeta Samuel lhe gostava comer. E então disse o texto que de los hijos de Isaí, todos que foram apresentados, Deus disse: estes não são. Onde estava Davi? Cuidando das ovelhas. Pero quando Deus está abrindo um caminho, os homens se podem olvidar, as portas podem estar cerradas. Tu sequer, quizás não seas invitado ao banquete, pero Deus está abrindo um caminho. E quando Deus está abrindo um caminho, Ele hace conexões, Ele estabelece o que Ele tem que estabelecer. Eu estou aqui para dizer-te que Deus te está abrindo um caminho por el qual tu nunca havias passado. Disse a Bíblia que o profeta Samuel disse para Isaí: estes são todos tus hijos? Não há um mais pequeno. Está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: não continuaremos. Quando Deus está abrindo um caminho, as coisas não sucedem completamente se a persona por la qual Ele estabeleceu para avançar em seu propósito não está presente. É decir, Samuel disse: não continuaremos se Ele não está aqui. Eu te estou aqui para dizer que Deus te está abrindo um caminho. Só tens que crer.
E esse caminho é rumbo a lo sobrenatural. Lo que tu has intentado por anos, lo que tu has luchado por décadas, lo que tu has luchado com todas tus forças e que hasta agora não aconteceu, eu tenho buenas notícias para ti. Deus te está abrindo um caminho. Ele está preparando a carretera. Ele está preparando a autopista para que tu possas chegar onde Ele disse que tu chegarias. Esther estava na cidade de Susa. Era o cautivério. Uma jovencita. Pero Deus estava estabelecendo um caminho para Esther. Não sei se conheces a história, pero a reina foi destituída. Quem podia pensar que uma órfana, uma jovencita sem nenhuma possibilidade em el cautivério, pudesse chegar a ser reina do império mais importante de todas as nações da terra. Pero Deus estava preparando um caminho para Esther. Repito, Deus te está preparando um caminho. Dá-se-lo forte a Ele. E agora les cuento uma experiência personal. Salimos de aqui el dia 10 de setembro. De hecho, el 19 de setembro de este mês, hemos completado 26 anos. 26 anos de haver pisado terra espanhola. El dia 19 de setembro de 1996, pisamos a esta terra e Deus estava estabelecendo, fazendo um caminho. Estava em el coração de Deus CPN, estava em el coração de Deus tu vida, tu família, tus hijos. Ele estava fazendo um caminho para que hoje estivéssemos aqui. Estemos aqui. E agora o dia 10. Salimos e por el tema de la pierna, a doutora disse, tu não podes andar muito. Incluso disse que eu não devia estar predicando assim. E então, antes, semanas, um mês antes, eu he dicho, Debbie, por que não consegues uma sala VIP? Não sei se sabeis o que é uma sala VIP. Em los aeroportos, generalmente só tem direito a estas salas VIP quem vai de business, quem viaja de business, e os valores são altíssimos. Então, eu falei com Debbie, será que não seria possível comprar para nós outros três uma sala VIP? E ela disse, vou tentar, papai. E estive tentando, não conseguiu. Então, eu chamei a agência de viagem e falei com a chica, que trabalhamos com ela há mais de 15 anos. E ela me disse, vou investigar, vou chamar a Air France para ver. E investigou, disse, não, tem que ter a tarjeta tal, não sei o quê, pero é possível comprar. Então, em el dia do vuelo, quando saímos de Valência, eles disseram aqui não, tens que comprar allá em França, como a escala era larga, de ida eram 5 horas e de volta eram 7 horas. Eu pensei, para que pudiéramos descansar, verdade? E bueno, chegamos em França, como era de 5 horas, hasta que tu chegues ao terminal e tudo mais, se vão quase 2 horas, não?
E aí quando chegamos em la sala VIP, diz, não é possível. Não é possível porque está lleno. Vale, nos quedamos por allí, compramos o que teníamos que comprar para comer, porque nadie es de hierro, ¿verdad? Hay que comer algo. Entonces, pero la comida cara y mala. Pero bueno, hemos comido porque tenemos necesidad de comer. E volamos a Brasil. Chegamos em Brasil. Eu falei com Debbie novamente. Debbie, temos que contratar essa sala VIP para a volta, porque são 7 horas. Eu disse, pero papai, já tentei, pero é aplicativo, não é possível. Falei com Diego. Diego, se vamos ao aeroporto, e passou que vá de um lado para o outro, e não fomos. Em la hora del viaje, de venir, o primeiro que he hecho foi, em el check-in, perguntar, do outro lado, antes de Debbie, é possível? Não é possível. Desde aqui não é possível. E Debbie chegou e perguntou, disse, não é possível. Tenéis que ver allá em Paris, quando cheguei allá. E bueno, e eu, sala VIP. ¿Sabes o que tem na sala VIP? ¿Eh? Les vou dizer. Muita comida. Ducha. Tu podes tomar uma ducha com um banho melhor que qualquer hotel de 5 estrelas. Spa. Hay de todo lo que tu... Então, tu passas allí o tempo, tu queres, incluso se são 7 horas, eu disse, se for 24. Pero não podíamos ir à sala VIP. E entramos em el vuelo de volta para cá. Rio, Paris, e de repente, em meio da madrugada, aí, doctor, e Debbie, que estava detrás de nós, se levantou e lhe estavam chamando porque havia uma mulher que estava passando mal. Passando mal, você disse? Se encontrava mal. E então Debbie se levantou correndo, pero já havia incluso el hombre allí delante de Debbie, um avião com 400, 500 pessoas, e ele já sabia onde Debbie estava, pero escutamos também por el altavoz. E então Debbie le acompanhou e foi para allá. E passaram-se 1h30. Eu disse, bueno, tenho que ir allá para saber. E cruzei todo o avião hasta a parte de atrás, e aí estava uma mulher estirada, com os 2 pés para arriba, e Debbie aí atendendo, tuvo que injetar, e havia uma outra doutora que se apresentou também, pero ela não fazia nada disso, porque ela é investigadora. Então, Debbie atendeu, tudo mais e tal, volveu ao lugar, a mulher melhorou, graças a Deus, não? E volveu ao lugar. Quando chegou, creio que já era por la manhã, na verdade, chega o comandante allí de los azafatas, o jefe de cabina, se apresentou a Debbie, nós outros escutando, e falou uma quantidade de coisas em inglês que eu não entendia. E então eu falei com Denise, la sala VIP. E ele estava ali dizendo para Debbie, muitíssimas graças por lo que tu has hecho aqui. Le deu um café que nós outros não hemos tomado. Y yo no tomo café expreso, pero ese me lo tomé porque era de la primera clase. Pero escuchar. Entonces, ele dijo uma quantidade de coisas para Debbie allí, e dentro do que dijo, mira, tu e as 2 pessoas que te estão acompanhando, e Debbie diz, mis papás, sim, tu e tus papás tendrão direito a uma sala VIP quando chegueis a Paris. Por isso eu estou aqui para dizer-te que Deus te está abrindo um caminho. Deus nos está abrindo um caminho. Eu queria dizer-te o seguinte. Quando nós venimos para Manises,
Eu por 3 meses estava orando junto com o grupo que tínhamos, que eram 5 famílias, e minha família. Estávamos orando e eu estava cansado e eu disse: Espírito Santo, já estou cansado, ensine-me o lugar. E Deus me trajo aqui delante, falei com o homem, quando ele disse: em 15 minutos estou aí. E quando entrei, o Senhor testificou a meu coração: este é o lugar. Quando fomos a comprar este local, o dueño dijo: se não compras, vou vender para outro. E em meio da pandemia de 2020, em julho, o Senhor me falou: compra este lugar, porque é direito vuestro. O Senhor falou comigo sobre a sala VIP, que parece uma tonteria, pero não é nem por lo que nós hemos disfrutado, é por la señal de Deus em dizer: mi favor está sobre ti, mi favor está sobre tu família, mi favor está sobre CPN, todo lo que hagas. Diego me dijo ayer, Diego mi hijo me dijo ayer: papá, sonha, visualiza, porque há algo de Deus sobre ti, e tudo o que tu visualiza, tudo aquilo que tu sonhas, Deus te lo entrega. Sonha sonhos grandes, sonha sonhos grandes. Eu estou aqui para dizer-te: sonha sonhos grandes, porque Deus te está abrindo um caminho. Lo que Deus quer fazer vai muito mais allá de lo que tu viviste hasta agora. E tu me vas a perguntar: por que o pastor leu esse texto? Porque esse texto nos habla de um milagre. Todos os milagres são extraordinários, verdade? Porque huye a lo ordinário, por isso extraordinário. Porque huye a lo natural, por isso sobrenatural. Lo que Deus quer fazer contigo é algo sobrenatural. Ele te está abrindo um caminho. E eu solamente quero nombrar, porque já não temos tempo, 4 princípios que tu necessitas seguir, tanto a nível personal, como a nível familiar, como a nível de igreja, ministério, o que Deus quer fazer contigo, porque Deus não quer que tu sejas um creyente medíocre. Creyente medíocre é o de la média. Não, Deus te está abrindo um caminho, porque Ele quer desatar sobre ti algo tão poderoso que tu jamais havia imaginado. Quizás agora mesmo tu estás passando por uma situação delicada, difícil, desafiadora, pero queria dizer-te: confia em El Senhor, sigue os princípios e Deus vai cumprir seu propósito em tu vida. Aponte aí. Primeiro princípio, la compaixão. O princípio de la compaixão. Sem compaixão não há evangelho. Disse que quando Jesus chegou a um lugar que Jesus buscava solitário, havia muita gente. Havia uma quantidade de pessoas allí. E disse que Jesus las viu e tuvo compaixão de elas. Estás pensando que Jesus não te ha visto? Jesus ha tenido compaixão de ti. Pero ha tenido compaixão de ti para que tu tengas compaixão de los demás. Nosso Deus, Ele tem um coração tão grande, independe da classe de coisa que tu has praticado. Quizás tu has vivido uma vida muito desordenada. Quizás houve muita desordem em tu vida. Pero Ele ha tenido compaixão de ti,
¿Por quê? Porque Ele quer trazer, llevar-te junto a seu coração, poner tu vida em ordem, estabelecer este caminho extraordinário e sobrenatural, para que tu vivas lo que Ele ha prometido. Tu necessitas confiar em Ele, e o primeiro passo que tu necessitas é ter um coração compassivo. Não sei se habéis visto, em el Antigo Testamento, sempre há um destaque de Deus ao povo de Israel, Rodrigo. Qual é esse destaque? Cuidar de los huérfanos, cuidar de las viúdas e cuidar de los estrangeiros. Deus puso em nosso coração cuidar a los necessitados. Temos um equipo apasionado, a começar por Davi e Lolis, toda a equipe, são apaixonados por ajudar a gente. Eu vejo, quando chego aqui por la manhã, Davi dando uma palavra para 4, 5, 6, e parece que está dando para 5.000 pessoas. E desde a calle já estou escutando e disse, mira, Davi está dando palavra. Pero esta compaixão não se reduz a lo material, porque lo material viene e vai. Pero lo espiritual, a palavra de vida, permanece para sempre. E lo que sempre decimos aqui, é que nós, a la verdade, como igreja, não trabalhamos com ajuda social. Trabalhamos com desenvolvimento social. É diferente. Por um tempo, é a ajuda social, pero o propósito é o desenvolvimento social. O que significa isto? Significa que todos nós fomos criados com Deus com potencial para prosperar. Pero a vezes, o inimigo pisoteia tanto a vida de uma pessoa, que a pessoa baja a cabeça e ela solamente o que sabe é receber. Pero Deus não te ha criado solamente para receber, sino para dar. Tenha um coração compassivo, estende as mãos a los necessitados, e Deus, que vai preparando esse caminho, te vai abrir as portas, e tu vas a chegar a viver lo que nunca havias vivido antes. Segundo lugar, princípio de la generosidade. Quantos panes havia? Quantos pescados? 2. Quantas pessoas haviam? 5.000 sem contar? E los niños. Repita comigo, impossível. Felipe, que era o matemático, dijo, nem com o trabalho de todo um ano. Verdade? Pero Jesus estava abrindo um caminho. O que ele estava necessitando? Alguém generoso. Jesus está abrindo um caminho, ele está buscando alguém generoso. Em el texto de Juan, não neste texto de Mateus, em el texto de Juan, depois que Felipe disse, nem com o trabalho de todo um ano, disse aí o texto em Juan, capítulo 6, versículos 8 e 9, que Andrés, hermano de Pedro, disse assim, Senhor, há um ninho aí, que tem 5 panes e 2 pescados, pero que é isto para toda a gente? E Jesus disse, já temos um generoso. Eu creio que o Senhor, agora mesmo aqui, incluso vou abajar para poder desfrutar, aqui Ele está buscando a um generoso, a alguém que tenha um coração generoso. Eu não sei se um glória a Deus vendria bem agora. Eu não sei se uma palavra vendria bem. Está falando comigo? Onde está o generoso? Onde está o generoso? Repita, está falando comigo. Repita, levanta tu mão e diga, está falando comigo. Está falando comigo. Deus só necessita um generoso, alguém que sabe que melhor é dar que receber, para obrar o milagre. Deus está esperando isto de ti, esta generosidade em el coração de Nilo, pero eu já não tanto. Chegamos com 35 anos,
Estou com 61. Pero tenho a mais grande recompensa de minha vida, porque Deus hizo um caminho. Debbie chegou donde muitos desejam chegar. Diego chegou donde muitos desejam chegar. Sobrenatural. É o milagre. Hija de uns missioneiros que saca matrícula de honor. Que em todos os anos da carreira de medicina tuvo beca expressivas, 5.000, 4.000, 3.000, por as notas que tinha. Queria dizer o seguinte: em el avião, quando chamar a Debbie, bajo el comandante de vuelo, Debbie era a pessoa mais importante. Lo que Deus quer é levantar-te delante de los demás, não para que tu tengas orgulho em el coração, sino para que tu puedas oferecer lo que tu tienes, e então Deus vai completar o milagre. Dáselo forte a Ele. Terceiro princípio, é o princípio del pastoreio. Que é que os discípulos queriam fazer? Que é que os discípulos chegaram para Jesus e sugeriram? É tarde, permita que vayam, que busquem lugar onde comprar. Se era tarde, já estava tudo cerrado. E que comprem algo de comer. E Jesus disse: dá-lhe vosotros mesmos de comer. Jesus te está dizendo hoje: cuida bem lo que te he entregado. Cuida bem a tu família, cuida bem a tus filhos, cuida bem aquelas vidas que te entreguei para cuidar, porque te estou abrindo um caminho, e este caminho que tu vas a trilhar, jamais havias trilhado antes. Eu não sei quantos podem entender isso. E Jesus disse: assim como se sentem em grupos, muito sugestivo para a CPN, verdade? Em grupos. Por que ele disse em grupo? Em los 3 evangelhos ele habla em grupo. Solamente em um ele disse que se sentem, pero em los outros 3 ele disse em grupo. Incluso há um que ele disse em grupo de 50. Ele destaca. É um princípio de pastoreio e de cuidado, para que todos sejam alimentados devidamente. É o que Deus está sendo com o CPN. Por isso tu estás em um grupo de conexão. Por isso temos os líderes do grupo de conexão. Para quê? Para que tu sejas bem cuidado. Deus te está abrindo um caminho. E nosso anelo, nossa oração é que a mentalidade tua seja aberta e tu veas muito mais allá de lo que tus olhos físicos podem ensinar-te. E por último, é o princípio da boa administração. Depois que os discípulos distribuíram 5 panes, quantos eram? Quantos pescados? E que quantos foram alimentados? 5.000 homens, sem contar as mulheres e os ninhos. Depois que todos comeram, e disse o texto, se quedaram satisfeitos. Jesus lhes disse, e isto está em Juan também, em el Evangelho de Juan, capítulo 6, versículo 12. Uma vez que quedaram satisfeitos, disse Jesus a seus discípulos: recorram os pedaços que sobraram, para que não se desperdice nada. Repita comigo: boa administração. Se tu administras bem o que Deus te está entregando, é decir, se tu administras bem tu tempo, se tu administras bem tus recursos, se tu administras bem tus dones,
E não há como administrar bem se não estão consagrados ao Senhor. Se tu lo haces, Deus vai preparando este caminho. Não sei quantos estão entendendo. Deus te está preparando um caminho. E este caminho é glorioso, é bendecido. Ele quer desatar autoridade, Ele quer desatar paz, Ele quer dar-te bendição, Ele quer bendecir a tus filhos. Eu não sei quantos estão entendendo isso. Ponte de pé e vamos alabar ao Senhor. E vamos dizer que eu creio a esse Deus. Eu vou rumbo a lo sobrenatural de Deus. Eu vou seguir, eu vou trilhar por este caminho, porque este caminho é estabelecido por meu Padre Celestial.